Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, eu não estou lembrado se no vídeo passado eu falei 7 ou foi 8 de dezembro, né? O primeiro vídeo de hoje que fala sobre a farsa, né? A farsa e o uso político do isolamento e do fecha tudo depois das eleições. Acho que eu devo ter falado dia 7, né? Bom, enfim. Vamos à matéria. Hoje é 8 de dezembro, tá certo? Vamos à matéria. Presta atenção. Nós tivemos aí no domingo uma vitória, né? O STF votou contra a reeleição de Maia e Alcolumbre. Mas parece que ministros do STF, aliados a Gilmar Mendes, começam a fazerem oposição a Luiz Fux, o presidente da casa, gente. Pois é. Não é mais o Dias Toffoli, o cara que atendia todos os caprichos da turma. Parece que o novo método do trabalho do Fux incomoda muita gente. Se inscreve aí. Opa, vamos lá aqui primeiro, né, o título. Inconformada com a derrota, turma de Gilmar quer inviabilizar o plenário e se opor a medidas administrativas de Fux. E tem mais, além disso. Além disso, parece que eles estão usando a Folha de São Paulo como instrumento, né? Vocês vão entender isso aqui. Tá um rolo aqui entre Folha de São Paulo e antagonista. Vamos à matéria. Se inscreve aí, gente. Aperte o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Comenta, deixa a sua opinião. Compartilha, deixa aí o seu like ou dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho na descrição. Dá uma forcinha pra gente, tá bom? Lembrando que todos os domingos, às 21 horas, tem a nossa live. Domingo que vem, conto com você. Os ministros ligados a Gilmar Mendes, aqueles que seguem religiosamente o seu comando, estariam inconformados com a derrota no caso envolvendo a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E Glei, por que eles estariam inconformados? Primeiro, você tem 3 nomes interessados na continuidade de Maia e Alcolumbre. Quem são? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Por que, Glei, esses 3 nomes? Primeiro, na Câmara, no Senado, tem impeachments contra Gilmar Mendes, tem impeachment contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tá? Começa daí. E Alcolumbre tem segurado esses impeachments. Tem a Lava Toga, que Alcolumbre também segurou, né, a CPI da Lava Toga. Ou seja, beneficiando esses 3 que eu acabei de citar também, né? Porque os 3 já foram envolvidos em vários... Só não estão sendo investigados hoje, porque, infelizmente, nós temos um Congresso muito conivente, ou um presidente do Senado muito conivente. Então, a ideia era justamente essa, manter a Alcolumbre no poder para que a Alcolumbre mantivesse o sistema de proteção, né? Vocês me protegem lá embaixo, eu protejo vocês aqui de cima. Aquela coisa do ninguém larga o Fiofovski de ninguém, né? Então, por isso, agora o desespero dessa turma, porque quem entrar agora pode empurrar a Lava Toga, pode empurrar impeachment, e aí como é que fica o negócio? O nego pode rodar. O voto de Fux teria intensificado o racha na corte. Bom, sem contar também que o Luiz Fux já quebrou as pernas do Gilmar Mendes, né? Determinando que o plenário da segunda turma não vote mais as questões sozinhas, né? Monocraticamente relacionadas à Lava Jato, aonde Gilmar Mendes estava beneficiando muita gente, né? Soltando. E aí isso também já contribui. Agora vamos lá. Vai entrar aqui o rolo do jornal Folha de São Paulo e o rolo com o antagonista. Vamos lá. O jornal Folha de São Paulo afirma que teve conversas reservadas com 3 desses ministros que estariam prometendo... 3, gente, justamente 3. Eu tenho certeza que esses 3 aqui, Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, estariam prometendo inviabilizar o plenário caso discordem da pauta encampada por Fux e ameaçam se opor a medidas administrativas defendidas pelo presidente do Supremo. Em outras palavras, né, bater de frente com o Dias Toffoli. Aí, gente, você percebe que se isso aqui for verdade mesmo, você percebe que a Suprema Corte Brasileira ela não atua mais pela justiça, e sim por interesses próprios. Ela deixou de praticar justiça,
o seu papel de defesa da Constituição, para praticar o papel da defesa dos interesses próprios ou partidários. Ou seja, segundo a Folha, ministros do STF estariam ameaçando agir contra a atual gestão da instituição. O jornal omitiu o nome dos tais ministros, e aí que começa o rolo. O jornal omitiu o nome dos tais ministros. Fica a aparência de notícia encomendada. E aí que vai entrar agora o antagonista. Presta atenção. O site O Antagonista, com relação a essa questão, afirma, vamos lá. A turma de Gilmar Mendes continua inconformada com a derrota deste domingo. Ministros do STF plantaram na Folha de São Paulo que podem inviabilizar o plenário caso discordem das pautas de Luiz Fux e prometeram se opor a medidas administrativas defendidas pelo presidente do Supremo Tribunal. Ou seja, segundo o site, a Folha estaria agindo a mando dos ditos inconformados, a tal turma do Gilmar, né? Ah, então se são 3 ali, não é a turma do Gilmar, então a gente tira o Gilmar. Então é a turma Lewandowski, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Se é a turma do Gilmar e são 3, então só pode ser esses 3 nomes aqui, que foi justamente os 3 nomes que acompanharam Gilmar Mendes. Isso é gravíssimo, tanto para o dito jornalismo profissional, como também para o próprio STF. E aí finaliza a matéria. Gente, lembra que eu falei para vocês na live? Muita gente criticou a questão do Cássio Nunes. Quem não entendeu o voto e a jogada do Cássio Nunes, entra no canal aí, tá? E pega o vídeo que eu postei ontem, o último vídeo que eu postei ontem, né? O voto de Cássio Nunes, voto de Cássio Nunes deu um checkmate no STF. Bolsonaro acertou outra vez, ou foi novamente, uma coisa assim. Bolsonaro acertou de novo, uma coisa assim, tá? O título é mais ou menos esse. Entra aí no canal e pega. Vocês vão entender, gente, a jogada do Cássio Nunes. Cara, foi perfeita. Todo mundo, principalmente muita gente de direita, olhou para o Cássio Nunes como traidor e não entendeu o que o cara estava fazendo. E na verdade a jogada do cara foi de mestre. Foi tipo jogada Bolsonaro. Chuta para um lado, mas a bola vai para o outro. Todo mundo pensa que ela vai para cá, para a esquerda, mas não foi. Ela foi para a direita. Ele fez a jogada perfeitíssima, né? E, enfim, mas depois você assiste aí, você vai entender o porquê que o voto do cara foi excepcional. Cara, foi... Né, inclusive, quando algumas pessoas criticavam antes de eu trazer essa matéria, né, eu falava, gente, calma, espera. Esse voto do Cássio Nunes embolou o meio de campo. Isso aí vai dar um nó. Você pode votar, você pode prestar atenção que até a hora que o Cássio Nunes votou, todo mundo estava votando favorável à reeleição. Depois que o Cássio Nunes votou, ninguém mais votou favorável. Ou seja, os caras os caras mudaram ali a jogada com o voto, com a jogada do Cássio. Depois você assiste esse vídeo. Olha o barulho vindo aí, gente. Vamos lá, vamos ao que interessa. O que eu falei pra vocês na live? Eu falei, gente, alguém falou assim, Glei, mas por que Bolsonaro não pede o artigo 142? Porque o que o presidente está fazendo, gente, é deixando a própria corte se enforcar com a própria corda. E a prova tá aqui, ó. A ação que a ação que vetou a reeleição de Maia e Alcolumbre fez com que criasse um racha dentro da própria corte. Agora, os ministros estão fazendo aquilo que eu venho falando sempre. Bolsonaro tem feito os caras saírem da toca, se exposto, desesperados, sem saber o que fazer, se expondo. E é o que os ministros agora, esses 3 ministros, estão fazendo, segundo a Folha, né? Porque até o próprio antagonista coloca a Folha como um instrumento usado pelo STF para passar uma mensagem de algo, né? Desses 3 ministros. Então o que está acontecendo? Bolsonaro permitindo essas ações do STF, não pedindo artigo 142, está fazendo com que a própria corte comece a afundar. Ó. Pô, se isso aqui for verdade, isso fica provado primeiro, que os ministros, essa turma aqui, não respeitam o voto. Porque se foi 6-5, ganhou a não reeleição. Então eles não têm o que reclamar, porque foi votado. Foi votado, né?
5 queriam, 6 não queriam. Né? Na verdade foi 4,5, né? E 6,5, na verdade, por causa do Cássio Nunes. Mas enfim, né? A ideia é justamente essa. Eles racharam por conta disso. Eles não estão respeitando esse voto, a decisão. Principalmente porque o Fux, pelo que eu já percebi, ele não é muito suscetível, né, a votos pré-ordenados antes, né, como o Dias Toffoli era. A gente já sabia qual era o resultado do voto antes mesmo de começar as votações. Agora não. Agora nós voltamos a ficar um pouquinho... Será que vai? Será que não vai? Porque agora Fux tem trabalhado de uma forma diferente. Fux tem derrubado liminares que o Dias Toffoli teria apoiado. Fux tem tomado ações que o Dias Toffoli não tomava. E o Fux tem deixado de tomar ações que o próprio Toffoli tomava. Uma das reclamações do Fux esses dias foi que o judiciário do STF tá virando uma corte de botequim. Tudo que é porcaria de ação, empurra para lá. O próprio Fux disse que tem ações dentro da corte que não são da competência da corte. Estão lá ocupando espaço. Ele reclamou isso. E era uma coisa que na gestão do Dias Toffoli era o que mais se via. Eu quero reclamar porque pisou no meu dedo. Porque eu queimei a língua. Ai, meu Deus do céu, eu quero reclamar porque o Bolsonaro não olhou pra mim hoje. Porque ele não deu tchau, ele não me xingou hoje, eu tô com raiva. Põe, tudo ia lá e a corte aceitava. O Fux está colocando uma ordem no negócio. E aí é que está o problema. Gilmar, Lewandowski, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes é a turma que gosta da politização da coisa, que gostava de controlar, vinha controlando a corte ali em coloio com o Toffoli. Agora eles perderam essa coisinha. A prova está nas últimas decisões. Decisões que antes nós acharemos que não era que se fosse com outro presidente, a gente saberia que passaria. Não teria nenhum problema. Já agora, não. As decisões estão começando a pender. Não estão ainda, mas estão começando a pender para um lado mais técnico da coisa, de fato. Mais jurídico. Só que aí essa turma aqui agora está ameaçando ir contra o Fux. Então mostra-se que a corte está minada. Demonstra que a nossa Suprema Corte começa a perder o equilíbrio. Quando os pares não respeitam, os ministros não respeitam os votos dos seus pares lá dentro, num ato democrático, e por causa de um resultado votado eles começam a ameaçar, é sinal que eles estão querendo agir como ditadores do Supremo Tribunal Federal. E é justamente aquilo que eu falei para vocês na live. Bolsonaro está deixando os caras entrar numa saia justa, eles vão chegar a irem para uma linha que não dá para voltar mais atrás, eles estão encaminhando para isso. Agora essa turma aqui, se isso for verdade que a Folha postou, o próprio STF vai acabar tirando de si mesmo a própria autonomia. Aí vai chegar num ponto que ele vai ter que haver uma intervenção no STF para botar a ordem de novo. E aí há uma possibilidade de se fazer mudanças nesses ministros. É a grande sacada de Bolsonaro. Pode prestar atenção, gente. Aos poucos, o STF vem tomando as... Aí a pessoa fala, pô, mas o STF tomou essa ação, por que Bolsonaro não faz nada? Bolsonaro não faz nada porque ele está dando linha. Os caras estão se afundando nas próprias... E aí as ações deles vão gerando outras ações, como agora. O que essa turma aqui queria era manter a proteção dentro do Senado. Perderam a proteção agora, porque quem vai entrar pode expor todo mundo, pode colocar o lava-toga para andar, pode colocar os pedidos de impeachment para andar. E eis o grande problema deles, eles se desesperaram. Eles se desesperaram. E para isso eles vão ter que sair da toca, vão ter que revelar as verdadeiras intenções deles. Ou é isso, ou a casa cai. E pelo jeito... E o problema é que se a casa cai de um jeito, cai do outro. Porque se eles revelam a intenção deles, eles expõem que eles estão lá não pelo mérito de ministros, mas por... Como é que se diz a palavra? Por interesses próprios. Vocês estão entendendo, gente? O que está acontecendo com a corte, a nossa corte? Por isso que Bolsonaro não perde o artigo 142. Porque a própria corte está caminhando para o próprio fim.
Ao ponto de você ver ministros quererem ir contra o presidente do Supremo. Olha a que ponto nós estamos chegando. Se isso aqui for verdade mesmo, nós temos ministros que não respeitam a hierarquia. E se eles não respeitam a própria hierarquia, como é que eles podem pedir para nós brasileiros respeitarmos o STF? Vocês estão compreendendo o nó que eles estão dando em si mesmos? Então, vamos tocar o barco? Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Tá aí.